Agora, no portal Ondas de Maricá, Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. E o programa, para você que não conhece ainda e está chegando agora, o que significa o Café com Rosana Paz? É um projeto que eu tenho com muito carinho, em que eu chamo pessoas, amigos, pessoas queridas, convidados que têm testemunho impactante para estarem batendo um papo comigo. A gente fala muito sobre família, sobre relacionamento, sobre negócios, empreendedorismo, sobre tudo, gente. Mas, principalmente, sobre como a gente vive e o nosso relacionamento com Deus. Eu estou muito feliz de fazer esse programa. E hoje a gente está numa versão diferente, que eu estou amando, que eu vou entrevistar uma pessoa que está bem longe de mim. Por isso que a gente está fazendo aqui online, né? Estamos um pouquinho improvisado, mas eu tenho certeza que a mensagem vai ser maravilhosa para vocês, tá? E a minha convidada de hoje é uma pessoa, gente, que eu tenho a maior admiração nesse mundo. Ela sempre foi minha amiga desde a infância. Nós somos amigas há mais de 20 anos. Eu não vou falar muito porque vai denunciar a nossa idade. A gente estuda junto desde cedo mesmo. E a gente tem uma história muito legal porque a família dela sempre foi cristã e a minha sempre foi espírita. Mas independente disso, nós sempre fomos muito amigas e as nossas famílias sempre se gostaram, sempre se respeitaram e a gente sempre teve um relacionamento muito legal. E após meu processo de conversão, ela é uma das pessoas que mais esteve do meu lado, que mais me ensina. E eu tenho muito orgulho de te chamar de amiga. Então, eu quero te chamar hoje para bate-papo comigo. Etienne Miranda. Vem, Etienne, conversar com a gente. Olá! Olá, gente, tudo bem? Boa noite! Eu estou muito feliz de estar aqui. Amiga, deixa eu te falar. Queria muito te abraçar, mas você está longe. Ela está na Eslováquia, gente. Ela está longe. Lá não é nem mais de café da tarde. Achada não noite, é, né, amiga? Falei para ela, eu sei que é café, mas eu fiz um chazinho, porque já são quase 8 horas da noite aqui. A gente está com um fuso horário aí, mas eu quero muito te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu sempre admirei muito você como amiga, como mulher, como mãe. E eu acho que não podia deixar de te chamar para esse projeto, para esse bate-papo, porque eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitas pessoas que estão assistindo hoje o nosso programa. Então, obrigada, amiga, por aceitar meu convite. Amiga, eu que agradeço, assim, imensamente o carinho, toda a sua família, você sempre depositou muito carinho comigo, com a minha família, e assim, eu sou eternamente grata pela nossa amizade. Ai, eu que falo. Amiga, lembra? Olha só, vou contar uma coisa aqui para vocês. Conta. A primeira foi no Tivoli Park, para nossa família, tá? Ai, amiga, abafa essa história aí. Olha só, essa ida foi engraçada, sabe por quê? Porque assim, vocês são 4, né, crianças, e eu atrás, fomos todos num carro só, gente. Naquela época não existia assento, não existia nada, era quantos cabiam dentro do carro, entendeu? Uma cabeçada, né? Era uma cabeçada, muita gente. Interessante essa viagem aí ao Tivoli, a saída ao Tivoli foi muito legal. Pois é, e era muito bom, porque a gente sempre foi muito amiga, né? Depois eu fui morar fora, você também, mas a gente nunca perdeu essa conexão, né?
É verdade. Mesmo distante, a gente sempre esteve muito junto. E, assim, uma coisa, Jane, que me chama muita atenção você sempre me respeitou. Você, né, por mais de você já viver com Cristo, com os valores cristãos e tal, e mesmo sabendo que eu estava vivendo uma vida diferente que a sua, você nunca me julgou, você nunca apontou o dedo para mim, e sempre me escutava com muito respeito das minhas questões, sempre dava a sua palavra de uma forma muito sutil, e eu sempre escutei muito o que você falava comigo. Então, eu sou muito grata por isso, porque talvez se você tivesse, assim, apontado o dedo e falasse, não, amiga, você está errada e tal, talvez eu tivesse me afastado naquele momento que eu não estava com a mente aberta para isso, que eu estava muito fechada. Então, esse papel foi muito importante na minha vida. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de onde vem essa sabedoria, essa forma de você falar com as pessoas? Porque a gente sempre teve um círculo de amizades, de pessoas muito diferentes, mas você sempre teve um jeitinho especial de lidar. Você nunca foi aquela que gastou do nosso grupo. E hoje a gente está colhendo os frutos disso, né? Me fala um pouquinho, como que foi sua postura, assim? Como você sempre lidou com isso? Olha, primeiramente, assim, eu acho que o amor, ele está à frente de bastante coisa. Então, quando você coloca o amor primeiro, as diferenças não importam. Então, eu acho que, assim, independente da religião, de qualquer coisa, o amor pela vida, o amor que Jesus coloca no nosso coração, pelas vidas, independente da religião, assim, na minha opinião, é o que importa. Então, visando esse amor genuíno da Bíblia, que muitas pessoas esquecem de viver, elas se acham... quando esse amor inunda seu coração, você se deixa ser guiado por Deus, com sabedoria. E só que, assim, essa sabedoria, ela vem do alto. É uma sabedoria sobrenatural. E que, de acordo com a Bíblia, em Provérbios, se você pedir, Deus te dá. Então, muitas situações a gente se vê sem saber como lidar, entendeu? Sem saber o que dizer, porque eu penso, através da Bíblia, naquela época, eu pensava em resolver os problemas através da Bíblia, pela sabedoria que Deus tinha me dado. E você tinha uma outra forma de enxergar tudo isso. Então, a gente sempre conversava sobre todos os problemas, tanto eu quanto você, e sempre foi muito importante isso na minha vida, independente de qualquer coisa, a gente se amava, a gente sempre foi muito amiga, e assim... eu acho que isso daí é muito importante, entendeu? Eu acho que o amor é o que une, conforme a Bíblia mesmo que fala isso, o amor é o que une. E para você saber falar com as pessoas, é só pedir sabedoria a Deus. E aí Deus fala através de você. Sim. Ai, que lindo, é isso. Você sempre teve, a gente sempre teve muito amor, né? E você sempre me escutou muito também. Eu lembro de você perguntando como é que era a religião, tal, como é que funcionava. Sim, verdade. Essa parte, essa parte aí eu nem mencionei. Eu acho que, assim, como eu sempre fui cristã, né? Eu nasci num lar cristão, então, a não ser se eu sentasse, estudasse, assim, de alguma religião, eu não sabia como que funcionava lá dentro, entendeu? Então eu gostava de perguntar muito para você como é que funcionavam as coisas, até para entender como você enxergava as coisas, entendeu? Através de uma perspectiva diferente.
Então, sempre que eu perguntava, e eu achava legal isso, eu perguntava muito sobre a sua religião, a gente já conversou bastante sobre isso, você me respondia, assim, de uma forma bem detalhada, e tudo que eu sei também, através dessa religião, foi por você, foi tudo que você me explicou. E a gente conversava, eu perguntava e você perguntava sobre o cristianismo também, e a gente tinha a oportunidade de conversar, e eu acho que o respeito sempre vinha nessas questões, e assim, tinha vezes que a gente discordava do ponto de vista, conforme a gente já conversou várias vezes, e tudo bem. Eu falava assim, não, Rosana, eu não enxergo dessa forma e tal, e a gente continuava conversando normalmente, entendeu? Eu acho que, assim, isso é mais importante do que qualquer coisa. É o que mais a gente comente. Eu acho que é empatia. Sim. É você conseguir ouvir o outro e ter essa troca, né? Porque a gente, né, as pessoas são tão intolerantes. Por mais que você não compactue com aquilo que eu estou falando, você ao menos me escutou e me respeitou. Então, aquilo que importa. E aí, a partir do momento que eu tive uma experiência e foi tudo fazendo sentido para mim, tudo foi ligando, e você foi sempre muito reta nas questões que você me respondia, aí eu que te busquei para poder, amiga, me fala mais sobre isso. Eu acho que esse é o processo, né? Você nunca me impôs nada, você me escutou e me respeitou, e quando foi o momento eu fui, te perguntei, e onde tudo clareou. Eu acho que é assim que deve ser em todo o sentido da vida. Sim, agora, eu acho que assim, se a gente colocar a Bíblia em prática, né? Do lar... Então, conforme eu estava falando, verdade. Quando a gente coloca... Fala um pouquinho assim, do seu lar, criação, um pouquinho de como que foi a sua criação, se veio da sua mãe, do seu pai, esse amor pelo evangelho. Conta um pouquinho aí da sua vida. Tá. Eu nasci num lar cristão, então minha vida inteira eu vivi dentro da igreja, conforme os preceitos da Bíblia e tal, e assim, para mim sempre foi tudo muito natural. Desde o início eu aprendi, meus pais, eles sempre foram evangélicos. Meu pai ainda demorou um pouco a aceitar Jesus. Ele só aceitou Jesus depois de estar 5 anos casado. E minha mãe, ela nasceu num lar cristão já. E depois eles se tornaram pastores. E, assim, para mim sempre veio tudo muito natural. E aí eu me casei com Everson, eu conheci ele dentro da igreja. E ele não foi cristão a vida inteira dele, ele se converteu aos 12 anos, e aí a gente se casou, quando a gente tinha acabado de fazer 20 anos, a gente se casou, e hoje em dia a gente já vai para 21 anos de casado já, e aí, né, sobre denunciar a idade, né, amiga? Eu acho que dessa vez não teve jeito, né? Mas aí a gente se casou e aí eu tive o Daniel. Daniel tem 15 anos, vai fazer 16 em outubro, e a Amanda acabou de fazer 14. Então, agora nós estamos aqui morando na Eslováquia, e aí nós estamos aqui desde outubro. Nós viemos para cá recentemente, e por isso que a Rosana estava falando do fuso horário, que aqui são 4 horas de diferença agora, mas deu certo, no final das contas, da gente fazer essa gravação aqui. Eu gostei muito. É isso, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tá ótimo. Esposa de Everson, mãe do Daniel e da Amanda,
e amiga da Rosana. Não é linda essa mulher, gente? Eu sou apaixonada pela vida dela. Vocês estão gostando do bate-papo? Muita coisa para contar. Fiquem ligados. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e manda o link da entrevista para todo mundo que você conhece. Precisa escutar a história dessa mulher. Como que ela é uma mulher de Deus, como ela nunca fraquejou e ela sempre teve certeza das promessas na vida dela, tá? Fiquem ligadinhos que a gente volta. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Olá, estamos de volta aqui com Café com Rosana Paz, muito especial. Um café online, porque eu estou falando com uma pessoa muito chique, ela é internacional, ela está na Eslováquia, gente. É uma mulher que nunca teve medo de novos desafios, uma amiga maravilhosa, uma mãe zelosa e uma mulher, gente, pergunta para Everson só, ele está satisfeito com essa mulher, essa auxiliadora que está do lado dele, tá? E uma amiga fora de série, eu sou suspeita para falar, né, amiga? Então, para começar esse nosso segundo bloco, eu quero que você conte um pouquinho para todo mundo que está te assistindo agora, porque eu já conheço a maioria das histórias, mas eu quero saber demais, eu sou curiosa, eu quero saber dos detalhes. Como que você sempre conseguiu ter essa coragem de mudar de vida, mudar de país, de cultura, com sua família toda, com cachorro, sabendo que realmente isso era algo direcionado por Deus para a vida de vocês, né? Eu acho que assim, uma das maiores questões atualmente do ser humano é a dúvida, é a ansiedade, principalmente no momento de tantos desafios que a gente está passando, né? É tão difícil a gente tomar decisões e fazer escolhas certas. Então eu queria que você explicasse para a gente assim, como que você sempre se baseou para conseguir fazer as escolhas certas na sua vida. Então, amiga, não é tão fácil quanto parece, entendeu? Porque, primeiramente, a gente tem que colocar a nossa vida 100% na mão de Deus. E isso é fácil, parece fácil, mas não é. Porque quando acontecem os problemas, a nossa alma grita. Então, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente perde o sono. E assim, no meio de toda essa transição, eu queria voltar um pouquinho, 3 anos para trás, que foi quando tudo começou. Tudo. Que foi quando tudo começou. Há 3 anos a gente estava vivendo uma crise financeira muito grande e tal, dificuldade. E aí foi quando, por mais que a gente tivesse confiança de que Deus estava com a gente e tudo mais, a gente pedia sempre sabedoria. E aí eu lembro que eu entrei no quarto e eu orei a Deus naquele dia, assim, com tanta fé, e eu pedi a Ele para falar comigo. E Ele falou que em 3 anos, através da Bíblia, eu orei. Foi desse jeito, eu orei e eu pedi, porque já tinha uns pastores uma vez oraram por nós, e aí falaram que a gente não ficaria no Brasil e tudo mais. E assim, eu confiando nessa palavra, nas promessas de Deus e tudo mais, e eu entrei no quarto nesse dia, eu orei, eu falei, Deus, quando que esse dia vai chegar? Porque a gente está passando por essa dificuldade e tudo mais, e eu abri a Bíblia num versículo que falava assim, eu fui bem específica na minha pergunta, eu falei, quando que isso vai acontecer?
e abri a Bíblia num versículo que falava assim, em exatos 3 anos. E eu nunca tinha visto esse versículo na Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, da onde que veio esse versículo? E aí, foi assim, muito forte para mim, e foi no dia 25 de outubro de 2017. E eu tinha a convicção de que Deus tinha falado comigo, que não tinha sido por acaso que eu tinha aberto a Bíblia naquele versículo, sabe? Eu senti o meu coração assim, mais calmo, eu estava um pouco tensa, eu estava triste, desanimada. E aí eu saí daquele quarto com a convicção de que dia 25 de outubro de 2020 algo ia acontecer, sabe assim? Então... Não sabe o quê, mas algo, né? Não sabe como, mas que algo ia acontecer. Exatamente. E aí o que acontece? Aí vem os próximos passos, tipo, eu estou passando a minha dificuldade agora. E aí? Por que é daqui a 3 anos? O que vai acontecer em 3 anos? Por que não agora? Entendeu? E eu fiquei com esses questionamentos assim, e eu saí do quarto e eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas assim, Deus sabe, porque eu costumo dizer que Deus já está no futuro, e é por isso que a gente precisa saber, entender o que está acontecendo, orar, pedir direção de Deus, porque Ele nos criou, Ele sabe como que funciona o nosso organismo, Ele sabe de tudo. Então, a gente tem que deixar a vida 100% na mão dele, mas não é fácil. Então, é verdade. É muito difícil. E aí, nesse dia, eu saí do quarto e eu com esses questionamentos. Por que 3 anos? Por que eu vou ter que esperar tanto tempo? E o tempo foi passando, e nesse período, o que aconteceu? Alguns meses depois, quer dizer, 1 ano depois, Daniel ficou uns meses, deu mais ou menos uns 7 meses. Daniel ficou doente. E aí teve toda a questão que eu acho que você vai perguntar aí um pouquinho mais para frente, né? Com certeza vou perguntar, porque é uma história muito impactante de a fé de uma mãe, né, que crê na promessa de Deus sobre a cura de um filho. Gente, eu vou dar uma palhinha, só para vocês ficarem assistindo a entrevista até o final. O Dani... ele teve uma doença muito séria, ele ficou muito mal. Foi. E a Etienne, foi o maior exemplo de uma mãe, imagina, gente, assim, ver o nosso filho sofrer é muito ruim, né? Pode acontecer tudo com a gente, mas não mexe com o nosso filho que a gente fica mal. E assim, a Etienne, por mais que ela estivesse sofrendo ali, ela nunca perdeu a fé de que o filho dela ia ser restaurado e curado completamente. E ela vai contar pra gente que essa história é muito maravilhosa, é um testemunho, amiga, que eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar e você vai conseguir passar força para muitas mães. Amém. Então continua e finaliza a história da viagem, mas fica à vontade também, se você já quiser, porque a história do Daniel veio nesse meio tempo. Já vamos entrar na história do Daniel, não tem problema não, manda bala. Eu vou finalizar então a questão da viagem e aí eu volto para a história do Daniel. Aí aconteceu toda a história do Daniel, quando foi no início do ano de 2020, a Everson recebeu uma proposta para vir para a Eslováquia através do trabalho dele. E aí veio de novo a pergunta, tipo, ele recebeu a proposta em janeiro, e todo mundo, a papelada fica pronta em 2 meses, que não sei o quê. Eu falei, gente, a matemática não está fechando. Mas, assim, nesse período, tudo estava caminhando para ficar tudo pronto até outubro de 2020. Então, por exemplo, em relação ao tratamento do Daniel, que eu vou estar falando também sobre isso. Então, assim, veio a pandemia e aí tudo foi sendo empurrado para frente. Atrasou mais ainda, né? Exato, só que assim, aí todo mundo estava ansioso pela vinda de Everson para cá, e, ai meu Deus, e agora? E pandemia, e não sei o quê, e a gente assim...
tá tudo bem, porque tá dentro do cronograma espiritual, você tá entendendo? Dos 3 anos. Exato. Tá dentro dos 3 anos da promessa. Exatamente. E aí as coisas foram andando. Quando foi no início de outubro, agendaram a nossa viagem para cá, no meio da pandemia, e aí adivinha a data? 25 de outubro de 2020. Então... Amiga do céu, gente, é muito resposta, né? É muito Deus mostrando assim, acredita no que eu tô falando, né, amiga? E aí aquela coisa, mas agendaram no meio de uma pandemia, como que eles vão entrar no país? O país está em lockdown, como que vai ser isso? Porque... do jeito que a gente estava vindo, a gente precisava trazer a nossa mudança, mas a gente não estava ainda com visto de trabalho, e aí todo mundo assim, tenso, como é que eles vão passar na imigração, não sei o quê, a gente não estava fazendo nada de errado, a gente estava com toda a documentação lá, mas o país estava em lockdown, era uma situação atípica. E assim, aí todo mundo tinha esses questionamentos, e a gente assim, vai dar tudo certo, por mais que a gente estivesse tenso, por mais que a gente estivesse cansado, porque, assim, preparar uma mudança internacional não é fácil, a gente conseguia, ao mesmo tempo, respirar e descansar em Deus, porque a gente confiava 100% na promessa, entendeu? Porque quando a gente confia 100% na promessa de Deus, a gente pensa da seguinte forma, é Deus que está mandando a gente para lá, e ele que vai resolver os problemas, entendeu? Eu não pedi, não foi como se eu tivesse aberto o mapa e falado, eu quero ir para cá, entendeu? Eu não pedi para ir para lá, então... É diferente. Você não vive no escuro, né? Você vive com um norte, e um norte baseado na rocha, que é a promessa de Deus. Assim, com certeza. Tudo é diferente, né? E mesmo se você estiver no escuro, tipo, e agora? O que vai ser os próximos passos? Não sei o quê. Deus fala, a gente pergunta, e Deus fala através de tudo, Deus fala através da natureza, pode falar através de uma criança, fala através da Bíblia, entendeu? Então, conforme falou comigo, então, a gente só precisa ter o Espírito Santo dentro da gente, convidar o Espírito Santo para entrar dentro da gente, e através desse Espírito Santo, a gente vai ter o discernimento de entender o que ele está falando, entendeu? E aí a gente veio para cá. Isso que eu ia te perguntar. Outubro. Pode falar. Eu ia te perguntar sobre como construir esse relacionamento, porque eu vejo assim, gente, eu queria as pessoas, né? E a gente mesmo se pergunta, eu queria tanto ter uma resposta de Deus precisa assim, eu queria tanto escutar Deus dessa forma, né? Eu vejo isso assim, como que você consegue construir esse relacionamento com Deus? O que eu sinto é o seguinte, é que quanto mais a gente tem um tempo com Deus, é que nem um relacionamento de amizade. Para você desenvolver intimidade, você precisa de tempo, você precisa conversar bastante. E eu acho que essa conversa é a oração. Então, se você tiver uma vida de oração, não é aquele negócio, eu vivo de joelho orando, não é isso. É você estar lavando a louça ali, você está orando. Você está no banho, você está, Jesus, e aquela pessoa, e quanto a isso, e esse problema, me dá uma luz, o que eu posso fazer a respeito disso? Colocar mesmo a conversa com ele como prioridade para as suas decisões, entendeu? E isso eu acho que é muito importante vir também com a leitura bíblica. Então, todos os dias, parar um pouco para poder estar lendo a Bíblia, para ouvir Deus falar. É importante a gente ler a Bíblia sequencialmente, não só abrir a Bíblia quando a gente estiver precisando de alguma resposta. Então, pelo menos comigo, é assim, eu faço assim dessa forma, e eu sempre, quando eu oro, pedindo uma resposta de Deus,
nos momentos mais críticos da minha vida, sempre aconteceu dessa forma. Eu abro a Bíblia, e não acontece sempre, mas quando eu faço uma pergunta nos momentos mais críticos, quando eu mais preciso, eu paro e ele fala de uma forma muito clara, e sempre através da Bíblia. Então... Amiga, eu tenho uma pergunta. É uma das coisas que eu me questionava muito, logo após esse meu processo de conversão. Porque antes de eu realmente, né, conhecer e ter a palavra revelada, eu também orava muito, sabe? Eu orava muito. Algumas coisas davam certo, por misericórdia de Deus, e algumas coisas não. Acho que, assim, várias coisas não. Então, existe, assim, uma forma certa de fazer essa oração? Na verdade, a Bíblia diz que tudo veio através de Jesus. Então, tanto que a Bíblia ensina o Pai Nosso, que é a forma de orar. Não que você tenha que orar conforme diz o Pai Nosso, tipo uma oração decorada, mas aquele ali é um guia para como você deve orar para que Deus te responda, entendeu? Então, ali, naquele Pai Nosso, tem várias diretrizes para que Deus para Deus responder a gente, para Deus perdoar os nossos pecados. Então, eu vou dar um exemplo. Naquela oração, Deus fala que os nossos pecados serão perdoados de acordo com que a gente perdoa as pessoas. Então, às vezes, a gente está pedindo um perdão de Deus, ou uma coisa não acontece e tal, e a gente não perdoa. Entendeu? A gente não perdoa os nossos inimigos. Sensacional. Então e aí a gente não entende por que a oração não foi respondida, né? Se a gente nem perdoou os nossos inimigos, como é que a gente quer um perdão divino, né? Exatamente. Então, sem contar que Jesus é o caminho. Então, se você aí no final, você fala, sempre no final da oração, você fala em nome de Jesus, amém. Então, você pede tudo em nome de Jesus. Então, é através dele que há essa conexão com o céu, entendeu? Então, se você pede através de qualquer outra conexão, não vai acontecer, porque essa é a única conexão segundo a Bíblia. Então, nessa oração do Pai Nosso, está explicando certinho, passo a passo, conforme a gente tem que orar, entendeu? Só que a gente ora do nosso coração. Mas o principal é isso, é que seja em nome de Jesus, entendeu? Através de Jesus, esse é o principal. E não aquela coisa decorada, né? Que exato. Antes de eu dormir, eu ia, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, tipo, rapidinho. Hoje eu aprendi a orar de uma forma diferente. Sim. E eu estou colocando uma coisa em prática que eu quero deixar como dica para todo mundo que está assistindo. A gente orar em casal e orar em família. Sim. Gente, é tão bom, tão gostoso fazer isso e dá tão certo. Muito bom. Eu só quero isso, assim, colocar os propósitos, né? Orar, conversar com Deus mesmo. Não é uma coisa decorada, assim, Deus, obrigada pelo nosso dia, nos perdoe dos nossos pecados, né? E aí coloca alguma coisa específica. É impressionante como que funciona mesmo, né? Exatamente. Deus, parece que Deus está ali ouvindo, né? E eu quero até acrescentar em relação a esse negócio de orar como casal e tudo mais, isso é muito importante, que uma vez num congresso de casais, a doutora Adriana Miller, ela conversou a respeito disso, que ela tinha uma oração e o marido tinha outra. E cada um estava orando no seu canto, entendeu? Em relação àquilo. Então, é importante essa oração, porque você acaba alinhando o seu pedido de oração com o seu cônjuge. E isso é muito importante também. Poxa, maravilhoso, maravilhoso. E achei legal a gente estar abordando nesse assunto aí, que é uma coisa que a gente realmente... Eu tinha muita dúvida. Gente, mas eu oro. Quando eu aprendi, a gente aprende na Bíblia que a gente tem que orar baseado na palavra de Deus, né? Sim, através sim. de Jesus e tal. E eu não entendia muito bem, mas hoje eu tenho plena convicção de como que é uma oração realmente que dá resultado, que é somente dessa forma mesmo. Sim, sim. Amiga,
Vamos lá, agora conta um pouquinho da parte da Etienne, mãe, e do todo o processo que você passou em relação ao Dani. Tá. Eu, assim, desde criança, eu sempre quis... Meu sonho era ser mãe. Então, eu nunca fui aquela mulher, assim... Tem mulher que já sabe, já nasce, quero ser médica, quero ser isso, quero ser aquilo. Eu não. Eu queria ser mãe. Eu não tinha uma profissão definida, nem nada, apesar de já ter trabalhado em multinacional e tudo mais. Mas, assim, nunca foi o meu desejo principal. Então, veio o Dani, veio a Amanda, e quando foi em maio de 2018, Daniel sentiu uma fraqueza na escola e, assim, é normal, uma fraqueza que ele sentiu, porque foi logo numa aula de educação física e aquela coisa, não comeu direito e tal, não sei o quê. Mas quando foi no domingo, isso foi na sexta, quando foi no domingo, eu reparei que o olho dele o branco do olho dele estava meio amarelado. E, assim, a pediatra dele, ela sempre foi muito boa, muito maravilhosa, ela sempre, assim, foi séria em relação a qualquer coisa que a gente falasse. E eu mandei uma mensagem para ela, e ela, no dia seguinte, já mandou eu ir lá no consultório dela, fazer uma série de exames. E quando ela pediu o exame de sangue, já veio tudo alterado, o exame de sangue. Ela pediu o exame de sangue de emergência e já veio tudo alterado. Uhum. E ela pediu, assim, várias coisas para já tirar a possibilidade de outros problemas secundários. Então, já nesse exame de sangue, a gente já eliminou uma série de coisas, entendeu? Tipo, fígado, qualquer coisa relacionada a outros órgãos. Então, Sim. A única coisa que a gente sabia era que o problema dele principal era no sangue. E isso já tirou, assim, o nosso chão, porque a nossa médica, ela sempre foi muito direta, e aí ela falou, leva ele para o hospital agora. Eu lembro até hoje disso, era tipo segunda-feira, 10 horas da noite, e ela falou, leva ele para o hospital agora, porque os exames de sangue dele não estão bons, e ele pode sofrer uma hemorragia a qualquer momento, e se ele sofre uma hemorragia, não tem como conter essa hemorragia, porque com as taxas dele do jeito que estão, você não pode estar com ele em casa. E aí eu saí correndo, porque as plaquetas dele, para os médicos de plantão aí que estiverem nos assistindo, as plaquetas dele estavam muito baixas, muito, muito baixas. E aí eu saí correndo com ele para o hospital. Hein, amiga? Caramba! Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu entrei no carro, assim, sabe, minha perna tremia e aconteceu tudo muito rápido, sabe? Eu não esperava aquilo, e eu chutando alto, eu achava que era uma hepatite. E aí ela virou e falou assim, hepatite seria um dos menores problemas. Então, caramba! Aí ali eu já vi que era uma coisa muito séria. E eu internei ele, só que ficou assim 3 dias sem a gente saber o que era exatamente. A gente sabia que era no sangue, mas a gente estava entre 2 diagnósticos muito difíceis. Um era câncer, leucemia, e o outro era aplasia de medula. Então, o tratamento do câncer, todo mundo já sabe como é difícil, meses e tal, não sei o quê. E a aplasia de medula era uma coisa muito nova para mim, que no final das contas foi o diagnóstico final, tá? Só que demorou 3 dias para sair esse diagnóstico. E o que aconteceu? A gente não conhece muito essa doença, né? Não, eu nunca tinha ouvido falar. Assim. Nem eu nunca tinha ouvido falar. A aplasia é quando a medula que produz o sangue para de funcionar. Ou seja, para de produzir sangue, as células. Então, a contagem fica muito baixa de todas as células do sangue. Então, o que acontece? Diferente do câncer, que você tem uma coisa atacando o seu sangue,
na aplasia, as taxas só caem, e aí o único jeito para começar a aumentar é fazer transfusão. Então, se fosse a aplasia, era o jeito, porque tem várias diferentes, várias aplasias diferentes. Só que a dele era mais agressiva. Então, a gente teria que fazer um transplante. Não tinha jeito. Era direto para o transplante, se fosse esse diagnóstico. E fisicamente, como é que ele estava nesse momento? Ele estava muito fraco ainda? Ou... Não, ele estava ótimo. Assim, estava normal, ele estava só um pouco mais fraco. Foi o que a médica falou, que se ele fosse uma pessoa mais ativa, um esportista ou alguma coisa do gênero, talvez a gente teria percebido isso mais rápido. Só que ela acha que, assim como o câncer, essa doença chega do nada. Ela acha que, no caso dele, chegou devagarzinho e o corpo dele foi se acostumando com as taxas baixas. Por isso que a gente demorou. Ele não foi percebendo, né? De repente, um cansaço, assim, de leve, assim, né? E a outra coisa foi que, ela achou muito bom eu ter percebido o branco do olho dele ficado amarelo, porque ela falou que normalmente quem tem essa doença já chega no hospital, em estágio terminal, entendeu? Tendo muita hemorragia. E assim, no meu caso, eu peguei bem cedo, vamos botar assim, entendeu? Bem no início. E isso foi um grande diferencial. Sim, exatamente. E aí eu volto a dizer que nada é por acaso. Eu acho que, assim, a minha oração é todo dia desse jeito, sempre foi que Deus me guie através de todas as áreas da minha vida, sabe? Que Deus me dê sabedoria, para essa sabedoria sobrenatural, essa sabedoria que vem de Deus. Então, em todos os aspectos, aspecto de relacionamento, aspecto de mãe, materno, aspecto de decisões difíceis, porque a gente tem várias decisões a serem tomadas no dia a dia, e eu sempre fui desse jeito, e eu sempre orei dessa forma, e assim, eu tenho certeza que Deus me guiou para poder perceber isso nele, sabe? Porque foi muito do nada, assim, a gente estava conversando na cozinha e ele olhou para o lado, assim, porque o amarelo não estava nem chamando muita atenção no olho, entendeu? Então, assim, ele teve esse diagnóstico, e assim que ele teve esse diagnóstico, a gente, graças a Deus, eu não tive que correr atrás de nada. A nossa pediatra sempre foi uma gracinha em relação a isso. Ela colocou todas as informações na nossa mão. Ela falou: Etienne, a gente vai fazer um transplante, e eu, se eu fosse fazer, eu faria com essa pessoa. Eu já entrei em contato com ela lá em São Paulo. Ela é especialista em transplante de medula óssea infantil, e aí você vai para lá, já liga para ela, agenda um horário e vai. E assim, a gente já tinha passado por vários médicos em uma semana, sabe? E foi aquela correria, foi tudo muito rápido, sabe? Eu me via, sabe quando você toma um caixote numa onda, que você não sabe nem para onde você vai? É aquela coisa assim, e assim... Eu nem imagino, amiga, porque a gente nem pode falar assim, eu imagino, porque não tem como imaginar uma coisa dessa. Imagina você receber uma notícia bombástica dessa com seu filho que estava saudável e de repente vem do nada esse balde de água fria, né? Exatamente. Então é muita força, muita sabedoria também de Deus te guiando para você ter percebido esse sintoma brevemente, já ter buscado a pediatra que te assistiu bem. Então, acho que desde lá de trás, cada detalhe, assim, Deus sempre esteve muito presente com vocês, né? E te dando força, principalmente, né? Desde o início. E teve uma coisa, assim, que é sempre bom ressaltar, que na época, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre,
qualquer pessoa que me acesse, qualquer pessoa eu já me abro, já conto mesmo as coisas. Eu não sou de ficar segurando informação nem nada. Eu não sou dessas pessoas assim, ai, jura, você um é negócio. Assim mesmo? Eu sou. Aconteceu um negócio, aí todo mundo, ai, sabe, assim, ai, não conta pra ninguém, ai, que não sei o quê. Mas nesse momento de Daniel, eu aprendi a saber com quem que eu ia contar o quê. Calar. Entendeu? Exatamente. Verdade, eu aprendi assim, isso é muito porque importante. assim, eu acho que não é questão de segurar a informação, é questão de você contar para quem vai te ajudar. Entendeu? Então, quem não vai te ajudar de nenhuma forma, você não precisa estar falando. Você dá aquele resumão e você tá ok, entendeu? Porque acaba virando fofoca, né? Se não for a pessoa que vai te ajudar, assim, viu o que aconteceu e aí acaba gerando uma coisa que não colabora, né? Sim, mas assim, pior que isso, por exemplo, também estou falando em relação de familiares. Os familiares, tem muita gente também que poderia estar, sei lá, passando mal, com a informação, sofrendo, entendeu? Porque muita gente sofreu do outro lado. Então, tipo, se eu falasse os detalhes, muita gente não ia aguentar, sabe? Porque era muito sinistro. É muito simples você chegar e falar assim, a pessoa está no hospital internada com câncer, mas você... Eu nunca vi tanto sofrimento na minha vida. Eu nunca vi, eu nunca tinha presenciado uma pessoa colocar um catéter, sabe? Assim, detalhes. Que ver a dor de perto são coisas que, assim, os detalhes eu aprendi a não contar para não fazer a pessoa sofrer à toa também, entendeu? Então, eu lembro que... amiga... Então, eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, que ficou entre esses 2 diagnósticos, foram 3 dias, assim, parece que durou 200 anos, esses 3 dias. E, assim, no dia anterior de sair o resultado, eu lembro que eu passei quase que a madrugada inteira acordada, no meu WhatsApp, procurando todas as pessoas do WhatsApp que eu poderia estar contando com a oração da pessoa naquele exato momento. Então, pessoas que eu tinha contato do mundo inteiro, ali no meu WhatsApp, eu fiz uma mensagem para todo mundo e eu falei assim, gente, eu preciso de oração agora, por favor, me ajudem em oração nesse momento. E fora isso, a nossa igreja também fez um grupo de 24 horas, com um relógio 24 horas de oração pelo Daniel, quando começou o tratamento dele. Então, eu acho que isso assim, é super importante, né? Esse reforço espiritual, né, amiga? Sim, eu acho que assim, muito importante nessa fase são essas coisas. Você descansar em Deus e confiar nele, porque ele vai guiar você no meio disso, entendeu? Porque nesse momento eu me agarrei lá na promessa, eu falei... e aquela promessa de que eu vou sair do Brasil e aquela coisa toda, e agora eu estou entendendo esses 3 anos, e aí quando a médica começou a conversar comigo a respeito disso, porque eu não tinha noção de como que era um transplante, eu achava que era uma cirurgia, e ela foi falando, ela falou, o tratamento vai durar 2 anos, ou seja, já tinha passado 1 ano, 3 anos. Entendeu? Então o negócio foi fechando, foi casando, entendeu? E eu falei assim, tudo bem, é uma fase e vai ter tempo para terminar isso, entendeu? Uma fase sinistra, uma fase sinistra, mas assim, agora, é claro que assim, todo dia era uma notícia impactante que a gente recebia. Então, imagino. E o fato de você saber, assim, um exemplo, assim, reforçando o que você falou, o tratamento tem 2 anos, e faltavam 2 anos para você viajar e aquela promessa. Isso reforça a sua fé de que aquilo vai passar e ele vai ser curado e que tudo vai estar certo. Por mais que naquele momento você tivesse realmente, assim...
vendo que na prática estava tudo, tipo, o mundo caindo, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar uma pausa rapidinho. Você que está assistindo aí, está gostando da entrevista, gente? Quer saber mais o desfecho de toda essa história? Então, chama todo mundo, fiquem ligadas. A gente vai dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Gente, estamos de volta nesse bate-papo com minha amiga Etienne, um exemplo de mãe, de mulher, e ela no último bloco estava contando para a gente a história dela, sobre a doença do Dani, e como que ela passou, e como que ela pediu forças com oração através da igreja, das pessoas, e como isso foi importante para ela naquele momento. Então, amiga, conta mais um pouquinho, de repente, para uma mãe que está passando por essa mesma situação que você passou, ou que realmente, assim, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu queria saber, assim, teve algum momento específico de tudo isso que estava acontecendo? Por mais que você tinha certeza daquela promessa dos 3 anos, da sua mudança de vida, com toda a sua família para um país diferente, se você chegou em algum momento a perguntar: Deus, por que está acontecendo isso? Você chegou a fraquejar em algum momento? Na verdade, nós somos seres humanos, né, amiga? Então, por mais que a gente esteja dentro da palavra de Deus, fazendo tudo conforme a Bíblia ensina e tudo mais, quando a gente recebe uma notícia dessa, o chão cai. Então, o que eu parei, só que assim, tem aqueles 5 minutos entre aspas, né? Que você fica perdido, entendeu? Você fica triste, você passa por todas as emoções possíveis e imagináveis. Você fica com medo, você fica triste, você tem vontade de chorar, você tem vontade de orar, você tem vontade de procurar um culpado. Sou eu? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Entendeu? Todo mundo passa por isso, mas o importante disso tudo é que depois você respire, você tenha um domínio sobre as suas emoções e comece a ficar tranquilo. Por quê? Porque quando você entrega mesmo a sua vida nas mãos de Deus, como eu costumo dizer, é como se um bebê estivesse no colo de um pai. Ele não fica agarrado com medo de cair, ele fica tranquilo, ele fica relaxado. Então, quando você entra no desespero, o que você tem que ter em mente é o seguinte: como que eu chego nesse estágio? De estar relaxado, de estar confiante, no meio fácil, desse furacão. É difícil. Não, de jeito nenhum, é muito difícil. Então, eu vivia um dia de cada vez, mas conforme eu tinha falado, todo dia era uma notícia ruim, todo dia era um milagre também. Então, eu preferia me segurar naqueles milagres, entendeu? Enxergar as coisas de um ponto positivo. Por exemplo, o hospital que a gente estava, a gente via histórias de pessoas nos piores hospitais passando por isso. Eu era muito grata pelo lugar onde eu estava. E assim, voltando à sua pergunta, tive piores momentos, sim, e tem, assim, 2 que me chamaram mais atenção, porque independente do dia que teve o diagnóstico, ou o dia que eu descobri que ele estava doente, ou o dia do transplante, ou um dia específico, os dias que mais me incomodavam era o dia que o Daniel sofria mais.
tipo, o dia que ele sentia mais dor. É diferente, duro. Por exemplo, do dia que ele teve o diagnóstico, que não estava, não foi um sofrimento no corpo dele, entendeu? Uhum. Então, o que me chamou mais atenção durante todo esse período foram 2 dias específicos. Um dia que ele colocou o catéter principal, que ele tinha muitos catéteres pelo corpo, né, no braço e tal, e aí nesse dia ele colocou, não vou entrar em detalhes aqui, porque tem muita gente que tem nervoso disso, né, então ele colocou um catéter bem grosso na jugular, e aí ele voltou da cirurgia, assim, com muita dor, amiga, muita dor mesmo. Muito isso daqui estava tudo inchado, sabe? E eu lembro que ele estava com tanta dor, que ele não conseguia nem vestir a camisa. E naquele dia, ele dormiu assim, desse jeito, sentado, entendeu? E eu lembro que eu olhei para aquilo e as enfermeiras entraram e fizeram o que tinha que fazer. Quando elas saíram, eu olhei para aquela cena, assim, na cama dele, sabe? E ele, daquele jeito, ele tinha, tipo, 1,75 quase de altura, e ele pesava, tipo, 40 quilos. E aí... Estava bem debilitado, né, amiga? Bem fraquinho. Bem fraquinho. Ele não conseguia se levantar da cama, porque eu não cheguei a entrar nesse detalhe, mas depois chegou um certo ponto que a fraqueza chegou muito rápido. Foram 105 transfusões de sangue que ele fez até a data do transplante, no período de 5 meses. E aí ele foi ficando muito debilitado rapidamente. E assim, nesse dia eu olhei para ele, eu vi em cima da cama, eu só conseguia pensar naquela passagem bíblica de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, e Ezequiel ali vendo aquilo tudo e tendo que profetizar para que houvesse vida em cima dos ossos. Tudo bem que na Bíblia, na passagem bíblica, não está específico para uma determinada pessoa, né? Ele está falando sobre o povo de Israel e tudo mais, mas só me vinha isso na cabeça. Eu olhava o Daniel daquele jeito e eu só conseguia lembrar dessa passagem, mas assim, eu não tinha força nem para orar, sabe assim? E eu lembro que eu coloquei uma música da Ana Paula Valadão que falava nesse vale de ossos secos, celebre e dance outra vez. E eu lembro que eu falava assim, como que eu posso dançar olhando isso, sabe? Eu não consigo. E eu falava assim, Jesus, coloca a vida no meu filho, porque ele sempre foi muito forte, muito animado, e hoje ele está aí desse jeito, ele não consegue nem levantar da cama. E eu ouvi aquela música sem parar. Eu lembro que nesse dia eu ouvi umas 7 vezes essa música, sabe? E eu falava, eu ouvia a música como se aquilo fosse uma oração, porque eu não tinha força nem para orar, sabe? E eu dormi ouvindo aquela música naquele dia. Esse foi uma noite que me marcou bastante, e a outra noite, o outro dia foi quando era aniversário dele, né? Ele estava fazendo, deixa eu fazer as contas aqui, 12 anos, era aniversário dele de 12 anos, ele estava no hospital, internado, pós-transplante, já tinha passado pelo transplante. O transplante foi outro milagre, porque ele teve que entrar no Banco Mundial de Doadores de Medula Óssea para achar uma medula 100% compatível, né? Uma chance a cada 100 mil para você achar, e ele achou uma medula compatível, porque a Amanda foi testada e ela não era compatível, e aí teve que entrar para o banco. E aí, depois do transplante, tem todo o tratamento durante o transplante, quimioterapia, radioterapia, e aí, tipo, durante todos esses 5 meses de tratamento, ele tinha todos os dias
possíveis para perder o cabelo. E ele perdeu todo o cabelo no dia do aniversário dele, entendeu? Então, isso foi assim, foi uma coisa que impactou ele, não é a questão de perder o cabelo, entendeu? Porque todo mundo fala, o que eu mais ouvi foi, cabelo cresce, não sei o quê, tá. Mas não é isso, quem fala isso, você vê que nunca passou por isso na vida, porque eu não sabia disso, mas perder cabelo dói o couro cabeludo, fica sensível, você não consegue nem encostar, entendeu? Então, ele nesse dia, quando viu que o cabelo dele estava caindo nos tufos, ele pegava, o que ele pegava do cabelo caía. E aí ele falava assim, ele falou assim, mãe, vamos ali lavar meu cabelo, eu quero que você tire todo o cabelo que você conseguir. E aí, e esse dia era o dia do aniversário dele, e minha mãe, ela tinha vindo do Rio, né, e ela ia no hospital com meu marido nesse dia, porque a gente ia cantar parabéns e tal, e aí ele falou, eu quero que você tire tudo, e depois eu vou colocar uma touquinha. Aí eu falei assim, meu filho, mas tá sensível o couro cabeludo e tudo mais. Aí ele falou, mas eu não quero que minha avó e meu pai me vejam dessa forma, porque eles vão ficar muito tristes, entendeu? Então, tipo, ele não estava preocupado com ele estava preocupado com as outras pessoas, entendeu? Com a tristeza que ele ia causar quando as pessoas vissem como ele estava debilitado. E naquele dia foi uma coisa assim muito forte também, sabe? Ele ficou bem para baixo, bem triste. Foi um dia assim muito pesado. Mas assim, eu sempre, depois desses dias pesados, porque assim, quem nunca passou por isso, tudo é novidade. Até a simples colocação de um catéter é novidade. Então, tipo, ele enfrentou muitas coisas durante a internação dele. Por exemplo, ele pegou sepse, então, tipo, ele quase morreu. Sepse mata gente normal, saudável, quem dirá ele que estava, tipo, zerado de tudo. Então, foi um milagre por dia. Ele teve também um sangramento no olho, uma hemorragia ocular. Então, essa hemorragia fez ele perder 50% da visão, e os médicos falaram que dificilmente ele iria se recuperar disso, e graças a Deus e assim a sabedoria dos médicos, ele conseguiu, uns 40 dias depois, ele recuperou 100% da visão. Então, foi assim, um milagre atrás do outro, e eu sou eternamente grata a Deus, e eu enxergava tudo isso, e tudo isso me dava forças para poder continuar todos os dias. Amiga, que história, só a gente acreditando nos milagres mesmo, e com muita gratidão a Deus para poder passar por tudo isso que você passou, né? Verdade. Então, assim, eu sou muito grata pela sua vida, pela vida do Daniel. A vida do Daniel é um milagre para todo mundo e uma inspiração. Eu tenho certeza que o testemunho dele, o seu como mãe, vai impactar e vai ajudar muitas pessoas, a vida de muita gente que está passando ou pode ter passado pelo mesmo problema. E eu me orgulho de vocês terem encarado um problema tão grave, e com tanta força, com tanta resiliência e com tanta fé. Então eu quero que você saiba que vocês, para mim, são exemplos de família, de fé e de presença de Deus na vida, e que eu me espelho na família de vocês, tá bom? Eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo, e vou passar o bastão para você finalizar esse Café com Rosana Paz com chave de ouro. Vocês gostaram desse programa, gente? Então eu vou deixar para ela finalizar, porque essa mulher, as palavras dela, a sabedoria dela dizem mais do que tudo. Obrigada, amiga, te amo. E termina com a gente aí com uma mensagem que te imprime. Pode ser um versículo. Qual é o seu lema de vida? O versículo que eu gosto, é difícil a gente pegar um só, né?
mas o que está mais falando comigo no momento é o João 3,30, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque quando ele cresce na gente, a gente acaba crescendo junto, porque é através do poder dele que tudo acontece na gente. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem. Quem está passando por um problema difícil agora, eu quero te dizer o seguinte: é possível passar por isso com inteligência emocional, é possível atravessar isso com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, dando sabedoria a cada dia. Se não for através dele, a gente não consegue, é muito difícil. Muitas mães eu encontrei durante essa caminhada e assim, elas atravessaram muitos problemas durante esse período com seus filhos no hospital. Muitas delas ficavam internadas juntas porque elas não davam conta. Então, o apoio da família nesse momento é muito importante. Meu marido, graças a Deus, esteve do meu lado 100% do tempo, entendeu? Ele dava todo o suporte para a Amanda no período que eu estava com o Daniel no hospital. Foi uma parte muito difícil, assim, ficar longe dos dois, sem ter uma pessoa para abraçar num momento difícil, assim, sabe? Mas eu acho que com a sabedoria do alto e através dessa sabedoria a gente ter o domínio próprio para controlar nossas emoções, é possível a gente vencer as dificuldades. E eu quero agradecer essa oportunidade. Eu amo você, muita coisa, como a gente sempre manda mensagem. Mais que os e aí brigando, a gente sempre fica brigando quem que ama mais. Aí chega sempre uma e fala: eu amo mais do que os grãos de areia. Aí acaba a conversa ali, né? Porque daí não tem mais o que falar. Mas, assim, eu estou muito, muito, muito feliz, porque, assim, não é essa oportunidade, é o que a Rosana está vivendo no momento. Depois que ela encontrou Jesus, depois da pessoa que ela se tornou, dessa sabedoria imensa que Deus tem dado para ela, por esse casamento maravilhoso com o Manel, e assim, a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz, é um presente, assim, eu falo que melhor do que qualquer outro, ver a Rosana do jeito que está agora e estar aqui sendo entrevistada por ela, falando de Jesus para as pessoas, é um milagre, assim, muito lindo, grande. Né, amiga? Lindo. Quem diria, né? Quem diria? Para falar sobre Jesus, olha que maravilha. Uma bênção mesmo. Muito obrigada por tudo mesmo. Obrigada pelo carinho do Portal Ondas de Maricá, obrigada pela Betânia, por todas as pessoas que nos ajudaram aí para fazer essa entrevista acontecer. Não foi fácil, né? Mas a gente finalizou. A nossa primeira entrevista, assim, ó, online, com pessoas longe da gente, mas eu acho que no final valeu a pena, hein? Com certeza, eu espero poder ter ajudado bastante gente. Obrigada, amiga, de verdade, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. E vocês gostaram desse Café com Rosana Paz? Com essa mulher guerreira maravilhosa, um exemplo de relacionamento com Deus? Eu estou muito feliz. Se vocês gostaram, manda para todo mundo. E até o próximo café. Acabamos de apresentar Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá.